Olá, eu sou a professora Maria Tereza Guerra, professora de endocrinologia do ENED, e agora a gente vai conversar sobre a atualização nas metas glicêmicas do tratamento do diabetes mellitus. E olha só, até 2021 a coisa funcionava da seguinte forma: havia as metas da ADA e as metas da SBD, ou seja, da Associação Americana de Diabetes e da Sociedade Brasileira de Diabetes. A ADA recomendava uma glicemia de jejum de 80 a 130, enquanto a SBD recomendava uma glicemia inferior a 100, ou seja, uma glicemia de jejum mais restrita. Em relação à glicemia pós-prandial, a ADA recomendava uma glicemia inferior a 180 e a SBD 160, também mais rigorosa que a ADA. Em relação à glicada, elas concordavam. A glicada deve estar abaixo de 7% no paciente adulto sem comorbidades. E eu sempre gosto de reforçar que essa questão das metas devem ser individualizadas consoante as comorbidades do paciente, ou seja, a gente está falando de um paciente idoso com múltiplas comorbidades, com baixa expectativa de vida, a gente tende a ser mais permissivo. Mas se a gente está falando de uma criança que acabou de ter o diagnóstico de DM1, não tem nenhuma complicação, a gente pode estipular metas mais rigorosas. Mas isso era o que funcionava até 2021. A SBD lançou uma nova diretriz esse ano e, a partir dessa diretriz, o que é que eu posso dizer? Basicamente, a SBD aboliu suas antigas recomendações e passou a concordar com as metas da ADA. Mas eu falei que isso deve ser individualizado, não é? Então, a SBD, além de concordar com a ADA, resolveu ser mais clara em relação a essa questão da individualização. Como assim? Olha só, aqui a gente tem as recomendações para o paciente com DM, o paciente adulto. A SBD foi mais além e, além de determinar quais seriam as metas para o paciente adulto, determinou também as metas para crianças e adolescentes e pacientes idosos de acordo com o grau de comprometimento do paciente idoso. Além disso, a SBD também passou a sugerir uma meta glicêmica ao deitar-se. Qual é a diferença em relação à meta na faixa etária pediátrica e em relação ao paciente adulto? É basicamente o fato de que nas crianças e adolescentes a glicemia de jejum deve ficar entre 70 e 130 e no paciente adulto entre 80 e 130. Em relação ao paciente idoso, como eu falei, a meta vai depender do grau de comprometimento desse paciente. E a SBD resolveu classificar o comprometimento do paciente em 3 categorias: idoso saudável, idoso comprometido e idoso muito comprometido. Nessa tabela aqui de baixo, a gente explica o que significa cada uma dessas categorias. O idoso saudável é aquele que tem poucas comorbidades e tem estado funcional e cognitivo preservados. E precisa preencher esses 3 requisitos para ser considerado um idoso saudável. O idoso comprometido, segundo a SBD, é aquele que tem múltiplas comorbidades ou comprometimento do estado funcional leve a moderado ou comprometimento cognitivo moderado. E o idoso muito comprometido é aquele que tem doença terminal ou comprometimento grave do estado funcional ou comprometimento grave do estado cognitivo. Quanto maior o grau de comprometimento desse idoso, mais permissivo a gente vai ser em relação às metas. Por exemplo, a meta de glicada do paciente idoso saudável é 7,5%. Já do paciente idoso comprometido, é 8,5%.
E o paciente idoso muito comprometido nem meta de glicada tem. A gente deve apenas evitar que ele evolua com sinais e sintomas de hipo ou hiperglicemia. Foi muito bom conversar com você sobre essa atualização. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima atualização.